Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos passar para a nossa segunda aula a respeito de projeto de pesquisa. Vocês lembram que eu tinha pulado um dos itens do projeto de pesquisa, que é o referencial teórico, né? Tinha começado na introdução, os objetivos, justificativa, tinha explicado cada um. E o referencial teórico, eu falei assim, olha, você vai ficar para a próxima aula, porque eu já vou começar a falar sobre citações e referências bibliográficas. Por quê? No referencial teórico, eu pego o meu trabalho e vou pesquisar a respeito do assunto que eu vai ser analisado nesse trabalho. Então, supõe-se que eu vou falar sobre motivação no ambiente de trabalho, um assunto bem debatido, né, inclusive, e eu vou pesquisar tudo a respeito de motivação. Então, eu vou buscar autores, artigos, livros, e eu vou me basear neles para que eu possa construir meu referencial teórico. No referencial teórico, eu vou escrever de forma dissertativa o que é o assunto que está sendo abordado naquele projeto. O que será abordado pós-projeto, né, quando for aplicar o projeto, que não é o caso de vocês, vocês vão apenas elaborar o projeto. E aí, o que acontece? No momento que estou escrevendo meu referencial teórico, eu vou me basear em outros autores. Basear em outros autores não é ruim, porque isso aqui é os trabalhos dissertativos, né, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, a gente tem que se basear em outros autores que já descreveram sobre esse assunto. Basear é uma coisa, copiar é outra. Basear, eu vou fazer citações, menções no meu trabalho a respeito daqueles outros autores que eu pesquisei. Então, isso chama-se citação. Eu vou dar crédito, eu vou falar que, olha, esse conceito quem falou foi fulano de tal, no ano tal e está na página tal. Se eu copio a ideia dele, eu deixo de fazer uma citação e estou fazendo plágio. O que é plágio? Cópia de um trecho que não é meu, a qual dá para entender que fui eu que escrevi. Então vamos começar a falar aqui o que vocês vão fazer na construção desse referencial teórico. Você pode pesquisar vários autores, pelo menos no referencial teórico do projeto de pesquisa, eu quero que vocês citem pelo menos 2 autores, no mínimo 2 autores, que têm condições, dependendo do tema que você escolher, existe até mais do que isso. Tá? Mas pelo menos 2 autores para vocês terem uma dimensão dos assuntos. Ler muito para escrever o referencial teórico é algo interessante. O referencial teórico que eu quero que vocês escrevam, no máximo 2 páginas. Mas pelo menos uma, né? Não vai colocar um parágrafo só de referencial teórico que deixa de ser referencial teórico. Então você está referenciando teoricamente, está mostrando teoricamente sobre aquele assunto. Né? Está falando a teoria, os conceitos daquele assunto que você está abordando no seu projeto de pesquisa. E para complementar, eu posso colocar citações. E aí existem 3 tipos de citações em trabalhos acadêmicos, que é a citação direta, citação indireta e citação de citação. Não é difícil, tá? Só que você requer maior atenção na hora de elaborar. E aí, nos slides que eu coloquei para vocês, até é interessante vocês assistirem esse vídeo já acompanhando os slides. Eu começo aqui falando sobre, conforme a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, citação pode ser compreendida como a menção no corpo do texto de uma informação extraída de outra fonte. Ou seja, você extraiu de um artigo na internet, de um livro, de um artigo no jornal, algum local em que alguém escreveu que não foi você. Você gostou daquela ideia, você gostou daquele conceito e quer colocar no seu trabalho. Pode fazer isso perfeitamente, tranquilamente. O que não pode é você copiar aquele trecho e dar a entender que foi você que escreveu. As citações têm direta, indireta e citação de citação, como eu falei para vocês. Plágio versus citação. Plágio é quando eu insiro um texto, no meu texto, trechos, ou mesmo o texto inteiro, de alguém que escreveu anteriormente, mas que não foi eu. Isso é chamado plágio. Plágio é crime. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada a respeito sobre crime de plágio, não é só com texto, existe com música, existe com telas, com programas de TV, existe com programas de TV, programas de maneira geral, né, filmes, fotos. Então, tudo que você copia genuinamente, apropria como sendo seu, é chamado de plágio. Geralmente a gente vê isso, essas discussões aí no mundo, né? Falando sobre plágio de música tal, plágio de música tal. Então é o quê? É a cópia genuína dessas músicas. Então plágio, ele é crime
E é passível de reprovação. Em trabalhos acadêmicos, nós já tivemos casos de aluno que foi reprovado porque plagiou o trabalho. Ou seja, ele copiou um trabalho de uma outra pessoa e colocou o nome dele. Isso é plágio, tá? A citação, quando eu vou identificar os autores, em todas as minhas citações eu tenho que colocar o último sobrenome do autor, o ano do livro ou da publicação e a página, tá? Quando é citação indireta, eu não preciso colocar a página, mas citação direta, ou seja, quando eu copio, que eu vou explicar agora, eu tenho que colocar a página. Então, sempre vai ter que ter o último sobrenome do autor e o ano que foi publicado, isso sempre. Onde é que eu encontro isso? No próprio material, né? Se é um artigo retirado da internet, vai estar lá descrito que ano que foi publicado, vai estar descrito qual é o nome do autor, vai estar descrito no livro, vai estar descrito isso também. Se não estiver na capa, está na contracapa, está na folha de rosto, você consegue achar o ano que foi publicado. Citação direta é quando eu copio o trecho do jeito que está lá. Ah, eu achei interessante esse parágrafo, eu vou copiar ele. Isso é uma citação direta, ou seja, diretamente, você tirou do jeito que está lá e vai copiar. Tem que copiar do jeito que está mesmo. Ah, tem uma palavra lá que está escrito com a norma antiga da língua portuguesa. Permanece desse jeito, tem que copiar do jeito que está lá. A pessoa que estiver lendo fala assim, mas essa palavra aqui não existe mais na língua portuguesa. Mas quando você vai olhar o ano, você descobre que, mas naquela época existia. Então, quando eu copio, do mesmo jeito. Na citação direta, existe a citação direta com menos de 3 linhas e com mais de 3 linhas. Quando tem menos de 3 linhas, eu deixo no meio do meu texto. Então, segundo Alves 2000, página 5, aí eu abro aspas, coloco o trecho que eu quero copiar e fecho com as aspas. Isso com menos de 3 linhas. Tem um vídeo logo depois dos slides lá que vai mostrar para vocês no Word como é que você faz isso, tá? Porque eu falando é uma coisa, visualizando é outra, né? E quando tem mais de 3 linhas, aí é quando eu faço o recuo de parágrafo. O que é isso? Você já deve ter visto alguns trabalhos que você pega o texto, tá lá, de repente tem uma citação e o texto tá bem recuadinho no cantinho lá. Esse é a citação com mais de 3 linhas. Você vai referenciar o autor do mesmo jeito, vai colocar o nome, o ano e a página, e só que quando passou de 3 linhas, você vai colocar ele recuado. E não precisa aspas, tá? Quando eu passo para citação indireta, quer dizer que eu vou parafrasear aquele autor, quer dizer que eu vou falar com minhas próprias palavras aquela ideia. Às vezes isso acontece muito quando você lê um livro inteiro e você quer falar sobre aquele livro. Olha, segundo Moraes, 1990, aí você não vai colocar a página porque você falou o livro inteiro ali, né? Você relatou um trecho de um livro. Você está falando do livro dele, está fazendo uma citação indireta, porque você está colocando com suas próprias palavras o trecho que você leu. Então, essa citação indireta aqui, indiretamente, você não colocou o texto na íntegra, você colocou segundo suas próprias palavras. Cuidado na hora de colocar com suas próprias palavras, é você não mudar a ideia do autor, tá? E a citação de citação, que é o quê? Você pegou um texto e a pessoa fez uma citação no trabalho. E você achou ótima aquela citação e você quer copiar. Você não deve copiar a citação e colocar no seu trabalho desse jeito, não. Você vai citar a citação da citação. Então, supõe que o Moraes citou o Silva. Você vai pegar a citação do Silva, que foi lá no textinho do Moraes, e vai colocar, que é o APUD, que é citado por. Também lá no videozinho tá mostrando direitinho como é que vocês vão colocar isso esteticamente, porque, como eu falei, vocês falando é uma coisa, escrevendo é outra. Quando é que eu faço citação de citação? Só quando o livro é muito raro, é muito difícil de você encontrar, livros muito antigos, aí geralmente a gente coloca citação de citação. Se é um livro mais atual, que você tem condições de você encontrá-lo mais fácil, você não faz a citação de citação, tá bom? E aí, está alguns exemplos no vídeo de vocês lá, vocês podem acessar esse vídeo e se tiver alguma dúvida, coloquem lá no fórum, que aí eu vou solucionar para vocês, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre referência bibliográfica, tá? Beijo grande, até a próxima.